Oi, gente, boa tarde a todos. Eu estava ansiosa para conhecer as carinhas aqui de todo mundo e estou super feliz de ver esse público, esse esforço da Galápagos de trazer gente do país todo, de ter aqui um público tão diverso e tão interessante. Eu adoro os ambientes assim mistos, em que a gente mistura tudo, mistura as idades, mistura as experiências e, enfim, parabéns para todos vocês que passaram por essa seleção difícil. E obrigada, Zapa, pelo convite, obrigada ao Google por hospedar aqui esse evento. E obrigada, Drauzio, pelo carinho, pela generosidade de abrir um espaço nessa agenda tão difícil para estar aqui com a gente. Bom, o Drauzio todos vocês conhecem, eu não preciso fazer uma longa apresentação, mas eu queria trazer um pouquinho do contexto histórico de como é que o Drauzio, que era um médico que trabalhava no Hospital do Câncer aqui em São Paulo, como é que ele sentiu a necessidade de se tornar um comunicador. E, enfim, ele começou fazendo isso pelo rádio. Ele precisava atingir uma população grande, atingir as massas, e o veículo de massa que existia, mais democrático que existia naquele tempo, era o rádio. E, a partir de então, nas décadas seguintes, ele foi se adaptando, e o Drauzio hoje é essa coisa transmídia que está em todos os lugares e que soube se adaptar a todas as ferramentas e que vai seguir se adaptando aí. Então, queria só pedir para ele dar um alô para o pessoal, e aí eu vou contar um pouquinho melhor dessa história, e, em seguida, a gente já vai para a entrevista mesmo. Alô. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente com a minha amiga Cristiane, que eu conheço desde que ela era criança. Então, os elogios que ela me fizer, vocês relevam, porque ela não ia me convidar aqui para falar mal de mim, evidentemente. Bom, e os elogios que a Zapa fez, vocês relevem também, porque, enfim, tem muita gente boa cobrindo saúde nesse país e a gente precisa de muito mais gente. Eu espero que alguns de vocês se interessem por essa área. Bom, falando lá um pouquinho da história. Em 1983, desculpa eu ir um pouco longe, mas é preciso fazer esse contexto, o Brasil vivia sob uma ditadura ainda, né? A gente estava ali, o governo era o governo Figueiredo, e surgiu uma nova doença, primeiros casos registrados nos Estados Unidos, uma doença que começou a afetar primeiro as comunidades gays, e o Drauzio, que era um médico, né, da área do câncer e tudo, ele foi para os Estados Unidos trabalhar durante um tempo. Lá, ele atendeu um paciente americano que tinha esses sintomas, num momento em que nem se sabia que vírus causava aquilo. Sabia-se apenas que era um vírus novo, desconfiava-se, né, que era um vírus novo. Se eu falar besteira, você você aqui me corrige. Desconfiava-se que existia um vírus novo causando aquela doença, mas não se conhecia ainda. E o Drauzio, então, atendeu um paciente americano e aprendeu muita coisa com esse paciente, mas ele, assim, que tinha sido professor de cursinho, que sempre teve esse interesse científico pelas coisas, e já demonstrava ali um pouco dessa coisa do repórter que quer ver em loco o que as coisas acontecem. Ele pediu, então, para aquele paciente que explicasse que locais ele frequentava, quais eram os lugares de relacionamento, onde é que as pessoas se encontravam, quais eram as baladas ali de Nova York. E ele quis conhecer. E um dia ele foi sozinho conhecer uma dessas baladas. E lá ele entendeu, ele descreve isso muito bem aqui nesse livro, Por um Fio. Eu adoro todos os livros dele, mas esse daqui eu acho que é especialmente interessante para quem se interessa por saúde, porque ele lida com a morte, com os pacientes terminais, enfim, e é muito interessante isso. Ele descreve muito bem a cena que ele viu lá. Se alguém tiver interesse, está aqui nesse livro. Mas, quando ele percebeu o que estava se passando e que havia muitos brasileiros lá e que a chance desse vírus chegar ao Brasil seria muito, né, ele chegaria rapidamente ao Brasil,
ele resolveu, então, comunicar ao governo Figueiredo, o último presidente militar. E aí, o que a burocracia do governo resolveu trazer como resposta? A resposta que ele recebeu foi a seguinte, nem sei se ele lembra ainda, mas a resposta foi: nossas urgências são a esquistossomose e a malária, e não uma doença de homossexuais nova-iorquinos. Bom, diante disso, ele viu que ele precisava alertar a população, ele precisava ir para o rádio fazer alguma coisa. E ele começou a fazer boletins na rádio. Teve 2 rádios que ele fez, não me lembro agora, ele vai lembrar. Isso em 85 ele começou a fazer esses boletins. E eram boletins muito diretos, muito secos, que falavam a realidade de uma forma que a gente não ouvia em outro lugar. Em 85, eu tinha 15 anos, eu estudava numa escola pública, aqui em São Paulo, e, na minha casa, ninguém falava de sexo, de doenças sexualmente transmissíveis, ninguém falava disso. Na escola, falavam de anticoncepcionais ali e tal, mas de uma forma que parecia teórica só. Você tinha que estudar aquilo para passar na prova. Não parecia que aquilo era da vida real, aquelas adolescentes iam começar a transar em pouco tempo, né? E então me lembro muito de estar em casa ali fazendo lição de casa e de repente aparecia um médico na rádio que falava umas coisas, e a primeira vez que eu ouvi falar em AIDS e que eu ouvi falar em drogas e do risco das pessoas que usavam, né, drogas injetáveis tinham de contrair essa doença, foi pela voz dele. Então, eu queria fazer um exercício aqui com vocês, imaginar essa cena, uma menina muito bobinha, de uns 15 anos, que não sabia nada, que não tinha ouvido na escola, na família, em lugar nenhum, que, de repente, começa a ouvir esse tipo de coisa aqui, na rádio, à tarde. Isso é coisa dela, não é? Para você ver o impacto que teve na minha vida. Deixa eu ver se eu consigo. Era falado nesse tom, assim. Aqui é o Dr. Drauzio Varela falando com você que pega pesado. Todos os que continuarem tomando baque na veia vão pegar o vírus da AIDS. Não vai escapar um. Cai fora da seringa, cara, enquanto é tempo. Se você não consegue encarar a vida de cara limpa, fuma, cheira, faz supositório, mas não injeta na veia, pelo amor de Deus. Coisa fina. Então, gente, imagino que era isso, né? Em São Paulo, ali, a região onde eu morava, tinha muito conservadora, né? Tinha umas sociedades das senhoras, né? E tudo muito conservador, tudo muito careta. E me aparece essa pessoa falando isso. Então, teve um impacto enorme na minha vida pessoal. Assim, eu acho que se eu não peguei esse vírus ali naquele início dos anos 90, finalzinho de 80, início de 90, eu devo isso a ele. E teve um impacto na minha carreira, um profundo impacto, né? De achar que, caramba, que coisa é essa? O que é o jornalismo de saúde? Isso salva vidas, isso muda a vida das pessoas. Toda essa introdução, para a gente já agora entrar mais na entrevista mesmo, eu queria que o Drauzio falasse um pouco de como é que esse conservadorismo, né, que é uma coisa que a gente está vivendo agora aqui no Brasil, né, esse conservadorismo voltando, essa história de menina veste rosa, menino veste azul, essa coisa de você questionar a importância dos cientistas e das instituições científicas e tudo. Esse clima que a gente está vendo, isso, na minha opinião, produz um impacto muito grande na saúde pública. Isso piora a vida das pessoas. Queria que o Drauzio me dissesse se isso acontece. Eu queria só fazer uma explicaçãozinha inicial. Eu lembrei de uma outra vinheta dessas que a gente fazia pela Rádio Jovem Pan. Depois fiz na 89 FM, que era uma rádio rock aqui em São Paulo. Ainda é, até hoje. E tinha outra que dizia assim... Aqui o Dr. Drauzio Varela começava sempre assim, já explico por quê. Falando com você, machão, que vai no campo, xinga a mãe do juiz, senta de perna aberta, quando
Se passar aquele mecânico fortão, todo sujo de graça, e você ficar arrepiado, camisinha, cara. Mas essa fase aí, quando num dos congressos que eu voltei tão impressionado de fazer alguma coisa. Eu tinha um amigo que era o diretor de redação da Jovem Pan. Hoje ele é o nome de um túnel aqui em São Paulo, esse túnel que liga a Avenida Rebouças, que vai no sentido da Marginal, Fernando Vieira de Mello, que era um radialista que tinha feito essa rádio, Jovem Pan, que era a rádio mais ouvida da cidade. E eu, um dia, conversando com ele, essa coisa da AIDS, eu falei, por que você não dá uma entrevista na rádio? Médico que falava nos meios de comunicação de massa naquele tempo era execrado pelos colegas, porque era considerado, se você falava para um meio de comunicação, é porque você estava fazendo propaganda do seu nome. E aí eu fiquei meio na dúvida, falei, mas tudo bem, acho que legal, fazemos essa entrevista, gravamos uma longa entrevista com a jornalista Maria Elisa Porchat. Passam-se duas ou 3 semanas, eu encontro um amigo ali na Avenida Paulista, justamente perto da Jovem Pan, e ele disse, eu vi uma entrevista sua ontem na Jovem Pan. Eu falei, não, ontem não, isso tem umas 2, 3 semanas. Não, eu vi ontem. Como, você tem certeza absoluta? Eu estava ali perto, fui até a PAN, falei, Fernando, você passou a entrevista de novo? Ele falou, não, eu dividi em fragmentos e eu estou rodando na programação. Eu falei, como assim? Você quer acabar com a minha carreira? Eu sou um médico sério, formado pela USP, o diabo. Né? Como é que ele põe isso rodando na programação? Ele porque é assim que funciona. E você devia fazer essas mensagens separadamente, porque entrevista longa, quem escuta a rádio, escuta no carro. E quando chega no lugar, se ele sabe que aquilo vai durar mais meio minuto, ele continua ouvindo. Se vai durar mais 5 minutos, ninguém mais tem esse tempo livre na cidade grande. Falei, como é que você acha que eu devia fazer? Ele disse, você devia fazer assim, você devia começar se identificando. Estamos numa cidade grande, aparece uma voz no rádio falando, quem é? Um repórter, é um médico que está falando. Então, você tinha que começar. Eu sou o Dr. Drauzio Varela. Eu falei, não vou fazer isso de jeito nenhum. Os meus colegas vão cair em cima de mim. Eu falei, bom, aí você tem que ver com quem você quer estar bem. Se você quiser estar bem com seus colegas, lógico que não. Se quiser estar bem, se quiser prestar um serviço à população, aí é outra história. E aí ele me pegou. E nós começamos a fazer essas vinhetas dessa maneira. E aí eu aprendi com ele o seguinte, falou, olha, não adianta, o rádio é interativo. As pessoas ligam para a estação de rádio para dizer que não gostaram ou que gostaram do que foi feito, em primeiro lugar. Segundo, você só escuta a rádio quando você está sozinho. Não música, você escuta alguém falando no rádio quando você está sozinho. Televisão, não. Televisão você ouve, a televisão está ligada, você recebe a visita na sala. O rádio, se entrou alguém no carro naquela hora, você desliga o rádio. Então, é o momento em que você pega a pessoa num instante reflexivo, aquela hora que você pode atingi-lo mesmo, porque vai estar te ouvindo. E aí tem que ser mensagem curta e tem que ser muito bem definido com quem é que você quer falar. Por exemplo, você dizer... use camisinha. Não vale para ninguém essa mensagem. Porque você pega uma mulher de 60 anos, viúva, ou divorciada, não tem vida sexual, para ela não vale isso. E você pega um menino de 15 anos e ele também diz, use camisinha, como assim? Então, você tem que pegar a situação em particular. E aí nós começamos a fazer assim, dirigido. Quer falar com usuário de droga injetável, que na época era epidemia, havia uma epidemia de cocaína injetável na periferia das grandes cidades brasileiras, que era completamente desconhecida, que foi a epidemia de AIDS que fez emergir essa epidemia de cocaína injetável. Aí é outra linguagem, completamente diferente. Aí você quer falar com a menina virgem que não começou a vida sexual. Você tem que ter uma delicadeza proporcional a essa situação. E aí eu aprendi que como é que tem que ser a mensagem, e ela tem que ser o mais direto possível, você não pode perder palavra. Eu fazia esses textos, eu lembro, depois eu ia cortando, não preciso dessa palavra, não preciso daquela. Quanto mais conciso, acho que ficava mais forte a mensagem. E esse estilo do Drauzio, muito
direto, muito de frases curtas, né, sem rodeios. Eu acho que é o mesmo estilo que ele usa também nos livros, na literatura, nos artigos. É um estilo que eu particularmente gosto muito, né? Eu gosto de outros autores que escrevem assim. Eu também procuro escrever assim. Eu gosto dessa frase curta, quase nenhum adjetivo, aquela coisa de você tentar criar sempre uma pontada no estômago de quem está lendo. E ele passou a fazer isso nos livros, né, do rádio. Depois ele foi para a Estação Carandiru, fez o livro Estação Carandiru, que foi um grande sucesso, virou filme. Eu queria saber, Drauzio, como é que você aprendeu, né, como é que você foi desenvolvendo essa escrita de textos longos? E no Estação Carandiru, naquela versão final, quanto que tem de você e quanto que tem do editor? E o que você aprendeu com esses editores de livros ao longo da sua carreira? O Estação Carandiru, eu comecei a escrever quando eu frequentava a cadeia há 7 anos já. E eu frequentava a cadeia por quê? Porque eu, desde criança, gosto de filme de cadeia. E não gosto quando as pessoas dizem esse trabalho que você faz maravilhoso. Não é maravilhoso nada. É uma vez por semana que eu vou à cadeia, há 30 anos agora. Nem sei mais como seria a minha semana se não existisse esse dia. Mas eu fui lá fazer um vídeo sobre AIDS, que a gente estava fazendo, e tinha que ter uma passagem pela cadeia. E quando eu entrei na cadeia e olhei aquele ambiente, aquelas pessoas andando, os guardas na muralha, aquelas portas que batem atrás de você, eu retomei a mesma sensação que eu sentia quando eu era menino. Nasci no bairro Operário aqui em São Paulo, mas tinha muito cinema. E aqueles filmes de cadeia que eu tinha visto no cinema. E aí fiquei enlouquecido pelo ambiente. Depois de 2 semanas, eu não consigo pensar em outra coisa, vou chegar mais perto disso para ver o que acontece. Então, vim fazendo esse trabalho. Quando eu estava lá uns 7 anos, eu já tinha uma experiência razoável, né? Pequena em relação à de hoje, mas já era razoável. Eu fiquei pensando em escrever essas histórias, porque o interesse das pessoas era muito grande. Tanto que em ambientes sociais assim, eu não tocava nesse assunto, porque senão parava todo mundo e virava essa conversa o tempo inteiro, né? Porque as histórias são muito fortes. E elas vinham prontas já, era só contar o que eu tinha ouvido e mais nada. E aí eu tive a ideia de fazer, olha, eu vou acho que escrever uma coluna policial para um jornal popular. Foi isso que eu pensei de cara. Tinha um jornal aqui em São Paulo, Notícias Populares, lembra disso? Claro. O pessoal dizia que torcia, saía sangue do jornal. As melhores manchetes. Sim. Eu lembro uma vez que adubava bananeiras com cadáveres. O cara tinha matado alguém, enterrou no quintal, tinha uma bananeira perto. E aí falei com um amigo que era jornalista, falou, eles vão gostar, porque um médico escrevendo uma coluna policial é inusitado, né? E eu comecei a escrever para apresentar o que estava escrito. Não? Você apresentar ideia é sempre... às vezes tem interesse, mas ninguém leva a sério uma ideia, né? Todo mundo tem ideia o tempo inteiro, né? E eu falei, vou escrever umas histórias. Quando eu comecei a escrever as histórias, eu vi que, por exemplo, falava Pavilhão 5. Mas o que é Pavilhão 5 para quem não tem ideia de como é a cadeia? Então, como é que eu faço isso? Cada vez que eu falar de um preso em determinado pavilhão, vou ter que explicar a cadeia inteira? Vai ficar uma coisa insuportável. E aí eu voltei e falei, não, mas primeiro então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por todos os pavilhões, mas com o olhar de escritora, e não mais como o olhar do médico que está a caminho de outro ponto, né? E aí voltei. E quando eu voltei, olhando a cadeia, que eu percebi que cada pavilhão não só tinha uma estrutura arquitetônica diferente do outro, mas tinha uma paisagem humana completamente diferente. E aí eu senti que, se eu fizesse essa descrição, que, aliás, comecei a fazer na época, que isso podia ser um livro. E aí falei, vou fazer um livro contando a história da cadeia. Só que eu estava tão fascinado pela linguagem dos presos, porque o preso, quando conversa com o médico, ele é super respeitoso e ele procura falar o melhor português que ele consegue falar. Logicamente que é um português estropiado. Mas ele persegue um certo português culto que você reconhece. Você entende o que ele está querendo dizer. Não, ele se atrapalha com as palavras, evidentemente.
Eu escrevi o livro inteiro assim, nessa linguagem. E aí, quando eu apresentei o livro na Companhia das Letras, eles não gostaram. E disseram, olha, o livro é interessante, mas essa linguagem é meio cansativa, quando ela fica assim, permanente. Eu falei, bom, não é o livro que eu quero escrever. Ele falou, acho que você tinha que escrever um livro na primeira pessoa. Eu falei, é o oposto do que eu quero fazer. E aí fui para casa e fiquei pensando onde é que eu ia levar o livro, para quem eu ia apresentar. Depois parei e falei, olha, é pretensão minha, né? Nunca escrevi um livro. Esse pessoal tem uma tremenda de uma experiência, tem a maior editora do Brasil. Eles acham que nessa linguagem vai ficar chato. Eu não quero fazer livro chato. E aí reescrevi o livro todo, colocando na primeira pessoa. Eles estavam certos e eu estava errado, né? E foi assim que aconteceu. Muito bem. Drauzio, eu queria retomar aquela pergunta do começo do conservadorismo, né? Como é que ele atrapalha a saúde pública? Se é que atrapalha? Atrapalha muito. Atrapalha muito porque o conservadorismo vem sempre ligado a grupos religiosos, que são muito fortes e muito autoritários. E isso interfere com as mensagens de saúde. A saúde não é lugar para ter uma discussão de moral na saúde. Não é lugar para você ter princípios religiosos na saúde. Saúde o que é? Você tem um corpo. E esse corpo você tem que receber quais as informações que são necessárias para você protegê-lo. Se na época que começou a AIDS, a camisinha protegia contra a transmissão do vírus, nós tínhamos que dizer isso, desse jeito. E aí vinha a Igreja Católica e dizia que não, que eles eram contra, porque o certo era ter sexo só no casamento e nunca fora dele. Ah, maravilha! Acabou o problema da AIDS. Se todo mundo obedecesse, acabou. O problema é que as pessoas não obedecem. E eu sempre disse isso em muitos lugares, falei em televisão, escrevi em vários artigos meus, dizendo isso que a Igreja Católica está fazendo é um crime. Eles vão se arrepender desse crime, mas muito tempo depois, como se arrependeram da Inquisição, como se arrependeram da escravidão. Vão se arrepender quando muitas pessoas já pegaram o vírus. E aí você diz, bom, mas e o que a Igreja... A Igreja diz que não pode ter sexo fora do casamento. Você acha que o casal de adolescentes que está ali atrás do muro do cemitério, na cidadezinha de interior, e naquele afã vão dizer, não, mas espera aí que o Papa é contra? Lógico que não, porque não é aí que pega. Não é aí que pega. Lógico que não vão dizer nada. O problema qual é? Eu circulo muito pelo Brasil. Nesses anos todos tenho rodado muito mesmo por causa das gravações e outros projetos. Você vai nessas cidadezinhas pequenas do interior, você chega na unidade básica de saúde e diz, olha, tem camisinha aí? Eles falam, tem, aqui tem. Vocês distribuem? Distribuímos. Como é que vocês fazem? Ah, a pessoa vem aqui, pede e a gente entrega. Ah, tá bom. Então, a menina de 17 anos vai chegar lá e vai pedir camisinha, no dia seguinte ela está mal falada na cidade inteira. Eles entregam a camisinha para quem? Para a mulher casada. Lógico, para os homens casados que vão lá, pegam e tudo bem. É usada como contracepção, não como profilaxia da AIDS. Por que eles não entregam? Fazem uma distribuição ativa. Por que não fazem isso? Porque o prefeito não quer ter mal com o padre. O deputado federal não quer estar mal com o bispo da região. Então, eles pressionam, distribui, deixa aí e tal. Você olha, ela tem caixas e caixas empilhadas. Eu queria entrar nunca e dizer, olha, acabou, distribuímos tudo. Né? Isso não é feito porque aí entra a pressão dos conservadores. Entende? E essa discussão agora é exatamente nesse sentido. São pessoas autoritárias, que se estabelecem critérios que podem valer para eles, é lógico, mas que eles querem impor à sociedade inteira. Vou pegar uma questão fácil de discutir. O aborto. O aborto no Brasil... Quantos daqui têm amigos ou têm amigas, pessoas da família que fizeram aborto? Levante a mão, por favor. Aborto é livre no Brasil. Está certo ou não? É livre. Você tem dinheiro, você vai e faz. Por que é que nós vivemos essa situação em relação ao aborto? Se você não tem dinheiro, você tem que fazer o aborto clandestino nessas situações. Primeira causa de mortalidade durante a gravidez. Tá?
Então, quem paga o preço por esse tipo de ideologia e de autoritarismo, quem é? São as meninas pobres, da periferia das cidades. Elas é que pagam o preço. Tudo bem se você, por razões religiosas, é contrário. Ótimo, tudo bem. Problema seu. Então, você tem todo o direito de não fazer de jeito nenhum. O médico que é contra, ele tem todo o direito de dizer, olha, eu não faço esse tipo de trabalho. Pronto. O que você não pode é impor para a sociedade toda os seus princípios, porque quem foi que disse que você é que está do lado certo? Você fala, mas eu ouvi a palavra de Deus. Onde é que você ouviu a palavra de Deus? Onde é que ele falou? Gravou? Você filmou? Está escrito em algum lugar? São pessoas autoritárias que se dizem representantes de Deus. E aí você vai discutir com ele se ele é representante de Deus? Bom, diante disso, eu acho que está bem claro assim, a importância do jornalismo de saúde, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria que você falasse, Drauzio, quais são as características para você do bom jornalismo de saúde? Como é que essa moçada aqui pode contribuir nas regiões em que eles vivem? E que oportunidades, andando aí pelo Brasil, que oportunidades de atuação para o jornalista de saúde você enxerga? Olha, eu acho que eu vejo uma possibilidade muito grande, sim, possibilidade profissional mesmo. Eu faço esses quadros no Fantástico desde 1999. Portanto, são 20 anos. O quadro de saúde é sempre o pico de audiência do Fantástico. Quando não é o pico, é porque perdeu para uma matéria, raramente para duas. Então, está entre os 3 primeiros todos os fins de semana em que o quadro está no ar. Bom, e é por isso que fica na televisão, né? Televisão, o que fica é o que tem Ibope, o que não dá Ibope sai. Já ouvi o pessoal falando, né, de televisão, da Globo, que tem segredo a televisão. O emprego de todo mundo depende do Ibope. Se você tem Ibope, fica, o que não tem tem que sair, porque senão a televisão não se mantém. Muito bem. Então, Fantástico é um programa super popular, não é? Um programa assistido por todas as classes, especialmente para as classes mais baixas. Então, você tem um público muito ansioso para receber esse tipo de informação, especialmente as mulheres, muito mais as mulheres do que os homens. Primeiro, porque quem manda na televisão domingo à noite é a mulher, né? Os homens aqui sabem disso. Quer ver o jogo de futebol, você vai ver na televisão do quarto, em branco e preto, porque a da sala é a televisão. A mulher que é o horário que a família está reunida, a mulher, a filha, a sogra, a mãe, etc. Bom, segundo, porque existe um interesse muito grande em cuidar da saúde hoje. Nós temos uma população informada, sabe quais são os problemas, sabe que tem gente que morre de infarto, outro tem um AVC, outro tem uma doença rara. O jornalismo conseguiu, no decorrer das últimas décadas, aí, eu diria das últimas 2 décadas, transmitir uma quantidade muito grande de informações para a população. Hoje você não encontra ninguém que não saiba o que é diabetes. Você não encontra ninguém na população que não saiba o problema do colesterol. Não encontra uma pessoa que diga, fazer exercício faz mal. Não é? Todos sabem que faz bem. Então, essa informação toda que a população tem, ela quer aprender mais, porque você, quando aprende uma coisa, você quer aprender em mais profundidade. Muito bom. Como é que entra a... Obrigado. Obrigada, filho. Quer esfriar a conversa, mas não quer matar você. Então, qual é o defeito que eu vejo? O defeito é que a imprensa toda está centralizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, um pouquinho para o sul do país. O Nordeste é muito mal representado, o Centro-Oeste é mal representado, o Norte pessimamente representado. Uma vez que até com vergonha que nós vamos fazer uma matéria, nem lembro qual era o tema, viu? Poxa, esqueci. No Pará. E uma mulher me disse, engraçado vocês da televisão, né? Só vêm aqui para mostrar as coisas ruins que acontecem para nós, né?
E eu fiquei sem graça até, porque eu tinha razão. Quando se ouve uma notícia do Pará, que notícia se ouve do Pará na televisão? Nunca se ouve. Quando houve é porque aumentou o número de casos de malária, apareceram mais casos de hanseníase, essas coisas que aparecem, não é? Então, eu acho que a oportunidade é justamente essa, tentar mostrar a diversidade do país qual é. Nós não sabemos nada do que está acontecendo do outro lado. Nós aprendemos nas escolas que a Amazônia é uma grande riqueza nacional. É um tapete verde que está ali produzindo oxigênio para o mundo inteiro e, por isso, deve ser preservada. Essa Amazônia não existe. Primeiro, porque não é fábrica de oxigênio coisa nenhuma. Segundo, porque não é tapete, ela tem uma diversidade enorme, tem áreas montanhosas, áreas sem montanha, e depois é habitada. Nós falamos da Amazônia como uma produção de oxigênio. Ah, que maravilha, temos que preservar por quê? Para produzir oxigênio. Olha que coisa falsa. Está errado do ponto de vista biológico. E, em segundo lugar, parece que é um lugar que está ali separado para o mundo. E o mundo age da mesma forma em relação à Amazônia, né? Então, quem é da região tem que tentar mostrar essa realidade, mostrar que é habitada, que se você tem uma pessoa ali que não tem chance de sobrevivência, que não tem como alimentar a mulher e os filhos, ele vai derrubar a árvore. Não vai derrubar a árvore porque ele quer destruir a floresta, não, ele vai derrubar a árvore porque ele quer dar comida para a família. E nós temos que oferecer outras possibilidades. Você tem gente lá que, para encontrar assistência médica, anda 12 horas, 18 horas, 36 horas de barco, muitas vezes remando porque não tem dinheiro para comprar o diesel, que é caro, não é? Essa realidade tem que ser mostrada. Quais são os problemas regionais? Quais são os problemas que diferenciam? Problemas de saúde que nós temos aqui na cidade de São Paulo não são os mesmos problemas de saúde que nós encontramos no norte de Tocantins. Eu acho que explorar essa diversidade, tornar esses dados conhecidos, eu acho que é o caminho. E depois da televisão, você foi explorar o YouTube, que é uma outra terra, né? É uma outra possibilidade de atingir uma população até muito maior. Queria saber se a televisão já está ficando pequena para você. Rede Globo não é pequena. Está pequena para você. E, enfim, o que você descobriu, assim, em termos de audiência, em termos da forma de fazer? Que lugar é esse YouTube? Olha, eu acho o seguinte. Eu nunca tive plano nenhum. Como eu disse, a primeira intervenção no rádio foi por causa da epidemia de AIDS. E eu acho que, nesse ponto, a gente tem que ser muito, muito honesto consigo mesmo. Você não pode fazer as coisas para você aparecer, especialmente na televisão. Não pode. Mesmo na internet também. Porque as câmeras mostram os olhos. E os olhos mostram a alma da gente. Quantas vezes você não vê um político falando na televisão, ele acaba de falar, você nem conhecia, você fala, esse cara é mentiroso. Não é? Porque você percebe nele, você nem sabe dizer por quê, você percebe nele. A minha intenção qual foi? Eu me formei na Faculdade de Medicina em 1967. O pai de vocês não era nascido ainda nessa época. Muito bom. Eu, quando me formei, queria fazer saúde pública. Mas não havia uma carreira de saúde pública. E era impossível viver com o salário que a Secretaria de Saúde pagava aqui no Estado. Então, eu fiz residência de saúde pública e fui fazer outra coisa. Mas eu sempre tive esse interesse. Dizer, eu nasci num bairro operário. No bairro que eu nasci era assim. Aos 14 anos, a molecada parava de estudar e ia trabalhar nas fábricas. Isso era o enredo ali. Não interessa em que série você estava, 14 anos parava de estudar e para lá. Eu tive a sorte de ter um pai que tinha 2 empregos, para meus filhos vão ser diferentes, vão estudar na universidade. Isso era a mesma coisa que você chegar hoje no Capão Redondo, aqui em São Paulo, e você ter um trabalhador lá que diz, olha, meus filhos vão estudar em Harvard. Vão rir dele, não é? E acontecia isso com meu pai naquela época. Muito bem. Se eu tivesse tido esse pai, não tinha chegado, não teria me formado médico, eu teria ido trabalhar aos 14 anos numa fábrica e teria parado de estudar. Então, de alguma forma, depois estudei numa faculdade pública, estudei na Universidade de São Paulo. Eu tenho que devolver esse conhecimento de alguma forma para a população. E eu, quando vejo um problema assim de saúde, eu fico pensando como é que eu explico isso para os outros.
Como é que eu explico? Como é que eu digo, olha, presta atenção nisso, porque tem que aprender tal coisa, é assim que tem que tomar cuidado. Nós vamos fazer domingo um programa sobre hanseníase no Fantástico. Pô, nós temos hanseníase no Brasil ainda. Temos em outros países também, mas o Brasil é um dos campeões mundiais. Por quê? Porque os médicos não sabem mais fazer o diagnóstico, não aprendem nas faculdades de medicina. Aparecem pessoas com lesões de pele características de hanseníase, que a gente, no passado, batia o olho e sabia o que era. Hoje, ninguém mais sabe. Então, eu quero mostrar essas lesões na televisão. Sabe? Não só para as pessoas que tiverem uma lesão desse tipo entenderem o que é, mas para os médicos que assistem ao Fantástico aprenderem, já que não aprenderam na faculdade, percebe? E se você não entra nesses assuntos em profundidade, você também não sabe exatamente o que está acontecendo. E essa é a responsabilidade do repórter, eu acho. Por exemplo, aumentou o número de casos de hanseníase no norte do Mato Grosso. Aí você fala, pô, Mato Grosso aumentou o número de casos. Mas aumentou, sabe por quê? Porque estão fazendo mais o diagnóstico. Quer dizer, o governo de Mato Grosso se organizou, melhorou o sistema de saúde local, então aumentou o número de casos, porque fazem mais o diagnóstico. Entende? Isso que falta para o burocrata que fica sentado atrás de uma mesa e não chega no lugar, não vai ver o que está acontecendo, não ouve as pessoas que estão vivendo esse problema. Então, acho que quando você vai tratar de um assunto desse, precisa estudar. Precisa entrar na profundidade mesmo. Infelizmente, a imprensa, às vezes, não te dá esse tempo. Às vezes, você recebe, às 11 horas da manhã, uma matéria que você tem que fazer, até o fim da tarde tem que estar pronta. Infelizmente, aí fica difícil. Mas, ainda assim, ouvir o máximo de pessoas que você conseguir ouvir, tentar chegar o mais próximo. Porque, às vezes, você tem uma noção da realidade, mas está correndo outra muito mais forte e muito mais num outro nível mais profundo que você não chega a atingir, né? Bom, YouTube. YouTube. Aproveita e fala fala da maconha no YouTube, Drauzio de Chava, que história é essa? Como é que vocês chegaram nesse nome? Foi um sucesso essa série. Fala, então, YouTube. Não sei se alguém aqui chegou a ver essa série, Drauzio de Chava. Maconheiro que não falta, né? Pô, a série foi lançada numa segunda-feira. Quando chegou na sexta-feira, tinha mais de 1 milhão de acessos. Foi lançada às 4h20 também? Foi lançada às 4h20. Das 4h20. Depois, já deve estar por uns 5 milhões. A última vez que eu vi, tinha 4,5 milhões de acessos, mas já tem aí umas 3 semanas por aí. Deve ter chegado a 5 milhões. Mas o YouTube, eu tenho uma produtora, que eu tenho um site, eu fiz esse site em 2000 e pouquinho. Um dia eu escrevi as coisas para jornal e empilhando na minha casa, na minha estante. E sempre ficava, preciso pôr uma ordem naquilo, porque eu empilhava, eu arrancava a folha do jornal, e a folha inteira, e foi ficando ruim. Falei, eu vou ter que recortar isso direitinho, pôr num plástico e tal. E aí, um domingo, eu falei, hoje eu vou acertar essa coisa dessa pilha, porque essas coisas que a gente não faz ficam atormentando, né? Aí, pego a pilha de jornal, comecei a mexer, comecei a espirrar. E aí, comecei a espirrar sem parar. Falei, que coisa ridícula. Chutei isso aqui, amanhã eu morro, minha neta vem aqui, fala para outra, olha, quem faz que você joga fora essa papelada toda aí. Falei, eu vou criar um site para pôr uma ordem eletrônica. E comecei, assim, amadoristicamente, a criar esse site e a juntar todas as informações, as coisas que eu tinha gravadas, etc., tudo sobre saúde, no site. E esse site foi crescendo, e aí a gente acabou incorporando de cara um jornalista, depois outro. E aí pegamos uma empresa chamada Uzumaki, e a Uzumaki começou trabalhando com a gente, e depois foi expandindo o trabalho deles, e hoje é uma produtora razoavelmente grande, e nós temos 30 e tantas pessoas, uma biodiversidade ótima, e eu comecei a aprender com eles o que era a internet, como era a comunicação na internet. E um dia eles apareceram com essa ideia, olha, vamos fazer um canal no YouTube. Eu nem tinha ideia do que... Quer dizer, eu sabia o que era o YouTube, lógico, mas nunca tinha pensado em eu ter um canal no YouTube.
E aí começamos a usar o YouTube mesmo como ferramenta de transmissão de conhecimento. E é lógico que a linguagem, eu fui tentando adaptar a linguagem que você tem em volta, né? As pessoas escrevem, uns te xingam, outros elogiam, etc. E eu fui aprendendo como é que seria o meu jeito de me comunicar. E hoje o canal deve estar aí por 1,5 milhão de assinantes, e eu tenho muito prazer em fazer esse trabalho, especialmente porque é muito simples. Eu tenho um consultório no 3º andar, no 15º andar tem uma salinha, e aí o pessoal vai, monta, me chama, eu chego lá, sento, gravo na frente da câmera e desço e continuo a minha vida. Então, a internet tem essa agilidade, não é? De você poder fazer as coisas rapidamente, uma em cima da outra. Não é? É muito interessante. E a linguagem rápida... Eu lembro sempre do Fernando Vieira de Mello, de quem eu já falei. O Fernando, essa coisa de você tem que ser sucinto, rápido, a mensagem tem que ser clara, não pode ficar com... Olha, peguem um jornal, por curiosidade, qualquer jornal. Você olha o jornal, você começa a ler um artigo que até te interessa. Aí você olha o primeiro parágrafo, tem 5, 6 linhas o primeiro parágrafo. Você já para de ler. Porque você começa a ficar confuso, não sabe exatamente... A mensagem tem que ser muito clara e tem que ir direto no assunto. Aí depois você explica, mas tem que dizer o que você vai falar, do que se trata aquilo. Então, a mensagem inicial, quanto mais rápida e mais clara ela for, mais interesse vai provocar. E o YouTube ele arma esse desafio para você, né? Dizer, olha, pode falar o que você quiser, só que tudo que você vai falar tem que ter 3 minutos. E nesses 3 minutos tem que ter começo, meio e fim. Né? Muito legal isso. Então, você disse que a sua equipe lá, da produtora que trabalha com você, é muito diversa e, de fato, quando a gente vê a foto, é um pessoal muito parecido com esse, é uma mistura toda. E eu queria saber o que você aprendeu com essa turma, com o pessoal mais jovem, e o que você ensina para eles, né? Como é que é essa troca? Tem algum exemplo? Olha, eu aprendi com eles tudo, né? Porque eu fico prestando atenção. Você tem que ouvir os mais jovens, viu? Vale em qualquer idade isso. Viu? Aqui os que estão aí por 25 anos, tem que ouvir os que têm 15, né? Porque eles são o futuro, né? As coisas caminham dessa maneira. O que a gente faz, por exemplo, olha, quando o canal juntou 50 mil inscritos, eles disseram, olha, vamos fazer um YouTube especial agradecendo os 50 mil inscritos. E nós pensamos em fazer assim, vamos pegar todo mundo que xinga e você responde. Eu não vou fazer isso, eu responder. Os caras xingavam. Não, vai ser legal, não sei o quê. Bom, aí... Tá bom, mas eu vou gravar, mas eu quero ver depois. Eu não quero que se ponha isso no ar, que eu não quero bancar o ridículo na minha idade, né? Aí começaram, né? Os caras xingavam, né? Outros até elogiavam, faziam comentários rápidos. Né? E eu fui fazendo comentário e rindo, porque não tem outro jeito de você levar. Não dá para levar a sério as coisas que falam nesse tom. Né? E eu era contra, achei que eu sugeri para eles, vamos pegar uns trechos do meu livro, eu leio uns trechos do meu livro, até hoje eles me gozam com essa história. Falaram, teria sido um grande sucesso na internet. E aí nós fizemos esse vídeo comemorativo, que já deve estar perto de uns 2 milhões de acessos. O canal dobrou o número de acessos em uma semana e talvez alguém tenha visto esse vídeo aí. Então, essas coisas que a gente tem que ter humildade de ver, sabe? Depois de ver qual foi o resultado daquilo. Não tem que ter medo de experimentar. E a gente fica medroso mesmo, né? E quanto mais velho fica, mais medroso ainda, porque sabe que as consequências poderão ser piores, não é? Mas, na verdade, se você também não experimenta o novo, você fica velho, realmente velho, né? Nós estávamos conversando na entrada, eu
Eu vejo uma meninada hoje de 15, 16 anos, 17 anos, que me conhece. Nenhum conhece a televisão. Nenhum. Eles me conhecem do YouTube, conhecem das coisas da internet, os memes que fizeram, não sei. O papel de idiota que eu faço, acho que que eles me conhecem. Mas, então, aí você diz, pô, legal, né? Esse molecado te conhece. Eu falei, legal. E o que dá para eu fazer, levando em conta esse fato deles me conhecerem? Então, eu tenho que gravar coisas que são destinadas a essa população. E aí você vai e tem que escolher o que você vai falar. E falar de que jeito. E tem que ter a humildade de aprender quais são os interesses dessa faixa etária. Porque eu, desde que eu dou aula, dei aula muitos anos em cursinho, 20 anos. Por isso, quando falam que eu tenho jeito para comunicação, eu digo, não é jeito, é treino. Dava aula no curso Objetivo, que eu fui um dos fundadores. O Objetivo chegou a ter 25 turmas. Então, a gente dava 25 vezes por semana exatamente a mesma aula. Ninguém tem esse treinamento. Nenhum ator tem esse treinamento. Então, muito treino mesmo. Né? De que jeito eu uso esse conhecimento para falar com os mais jovens? E os mais jovens têm um problema sério. Primeiro, não existe fórmula para falar com eles. Isso tem que ser verdadeiro. Você pode ter tido professores na escola que na época eram duros, que todo mundo, os alunos tinham bronca, passa um tempo, você acredita e fala, não, eu devo a esse cara, porque ele era verdadeiro, ele ensinava daquele jeito, tinha o sistema dele, e esse sistema era coerente o tempo inteiro. O que os jovens querem é coerência, é uma pessoa que fala aquilo daquele jeito, porque ele acredita no que está falando. E se você não acredita, está fingindo que acredita, esquece, que eles percebem na hora, percebem no ato. A autenticidade, né, é uma coisa muito valorizada, eu acho, por essa faixa etária. E, Drauzio, você estava falando da televisão, do YouTube e tal, mas, assim, possivelmente, essa turma toda nas suas regiões, muitos, eu imagino, que já devem estar trabalhando, fazendo ou ter iniciativas próprias e tal, de atuação mesmo nas mídias sociais, em outras formas que não vão depender da televisão. Que possibilidades assim você enxerga? Hoje, qualquer um pode ter o seu próprio canal, pode transmitir a sua informação da maneira que achar melhor e, ao mesmo tempo, você tem as fake news do outro lado, que são um grande problema. O que você acha que é possível fazer nessas outras tecnologias, nessas outras ferramentas? Eu acho que quem tem... Essas ferramentas hoje entregam na sua mão uma estação de rádio, uma estação de televisão, uma revista, um jornal diário. Pelo menos essas 4 armas, essas 4 plataformas você tem. Você está cheio de youtubers aí com um enorme número de seguidores e tudo, que você vai lá e eles põem uma câmerazinha num tripé e para no quarto dele e fala, e tem milhões de seguidores. Não é? Quer dizer, isso é possível. Você tem que definir o que você quer falar. Qual é Tem uma coisa muito interessante no Hemingway, escritor americano. Ele tem um trecho de uma entrevista dele, e um jovem escritor falou, Hemingway, como é que eu sei se o que eu quero escrever vai ter interesse para as pessoas de um modo geral? E ele respondeu assim, depende. Se você tem o talento do Tolstói, do Faulkner, falou mais uns 2 ou 3, não é? Flaubert, falou mais uns 2 ou 3. Você pode escrever sobre qualquer assunto, porque você é um gênio e os gênios são sempre apreciados. Se você não tem esse talento, só tem interesse você escrever para contar uma história que só você possa contar. E acho que é um bom critério esse para nós todos. Sabe? Se eu vou fazer uma matéria, eu quero saber que matéria, como é que eu sei se isso que eu vou retratar na matéria tem interesse?
Bom, se todo mundo já falou daquilo, não acontece isso no jornal. Você vê aí, o filho do Bolsonaro, aí sai, fritou hambúrguer, aí não sei o quê. Não tem mais o que dizer, não. O cara fritou hambúrguer, tudo bem. Aí vem as piadas, né? O outro fumou um baseado em Bogotá, quer ser o chanceler na Colômbia. E aí... Mas se você tem um detalhe que ninguém explorou, esse é o ponto fundamental, né? Que só você pode contar daquele jeito, aí tem interesse. Porque quando a história é repetida, ela vai perdendo o interesse, vai se esgotando em si mesma, né? Mas quando você tem um olhar que é diferente do olhar dos outros, esse sempre é interessante. Esse pode ser muito interessante até, né? O jornalismo está lotado desses exemplos, né? De pessoas que, num dado momento, enxergaram aquela realidade de um jeito muito particular. E, a partir daí, você tem uma coisa original. Eu acho que é um bom critério esse. Bom, gente, eu não sei se a gente abre para perguntas agora, se eu vou até esgotar ali. Como é que a gente faz? Eu vou sugerir que a gente abra para perguntas, porque... Então, olha que beleza, que felicidade. Olá, boa tarde. Meu nome é Alice Souza, sou do Recife, sou repórter lá no jornal local. Eu tenho 2 perguntas que podem ser respondidas por vocês dois, porque eu acredito que atinge muito o que vocês fazem. Uma delas é qual o papel que a simplicidade da linguagem exerce no jornalismo de saúde, especificamente. Porque a gente sabe que as pautas de saúde, o jargão da medicina, ele é muito distante da linguagem do público-alvo de muitas matérias. E a outra pergunta é, do mesmo jeito que existe a relação médico-paciente, existe a relação médico-repórter, que é uma relação que, por vezes, pode ser bastante conflituosa e de interesses divergentes. Então, eu queria muito que você me falasse o seu olhar sobre como deve ser essa relação. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Quando você fala em simplicidade, eu penso em clareza. Eu acho que talvez essa seja a palavra, né? Eu acho que a gente tem que se esforçar para fazer um texto claro, pensando naquele público que vai ser o seu público-alvo, escrever da forma mais clara possível, mas sem perder a acurácia. Eu acho que essa que é o grande desafio, né? Porque as coisas são complexas mesmo, os conceitos são complexos. Você tem que ver como é que você faz esse balanço, porque também não pode ser uma coisa simplória, não pode ser o simples no sentido do simplório, você tentar tornar aquela informação tão debulhada, tão simples, tão simplória, que ela perde a acurácia. É um balanço que você tem que fazer, né? A gente diz muito que, em revista, principalmente, né, nos anos de abril, a gente dizia muito isso, que o papel do jornalista é transformar aquilo que é relevante em algo interessante, né? Então, eu acho que o tempo inteiro tem essa dificuldade. Com relação ao relacionamento com o médico, como assim? Você pode explicar um pouco mais? Posso. Seguinte, eu faço algumas matérias de saúde onde eu trabalho e é uma relação sempre, não sempre, mas às vezes conflituosa, porque muitos médicos enxergam o jornalista como um ente que não está compreendendo, ou que não entende, ou que não vai passar a informação da melhor forma. Então, muitas vezes, eles pedem para ler o texto, para editar um texto. E, por outro lado, quando essa relação ela é muito boa, na verdade, isso pode ajudar muito a gente a construir essa pauta. Do meu ponto de vista, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Entendi. É o seguinte, olha, eu trabalho há 25 anos, né, cobrindo saúde. Até hoje, às vezes, eu sinto isso, principalmente quando é uma fonte nova, é um médico novo, alguém que nunca me viu, que eu nunca tive a oportunidade de entrevistar. Eles sempre chegam achando que você é um perfeito idiota. Normal isso, não tem problema. Eu não me sinto nem um pouco chateada com isso, porque eu acho que eles estão na defensiva, faz parte, é compreensível. Agora, o que eu procuro fazer, e eu entendo que nem sempre isso é possível, mas é uma coisa que a gente tem que se cobrar e fazer sempre, é você fazer uma preparação prévia mínima, né? Se você vai entrevistar alguém sobre um determinado tema,
baixa uns artigos, né? Leia, pega uns artigos científicos, tenta dar uma estudadinha naquilo minimamente, para que você chegue minimamente preparada, para que você faça perguntas que estejam no nível ali que até não é que assim você precisa saber muito do assunto para demonstrar que você é sabido, não é isso. É que para você depois conseguir escrever com clareza, para você fazer as perguntas que precisam ser feitas e que vão fazer diferença, que vão te trazer um conteúdo que vai permitir que depois escreva com clareza, que permita que você primeiro entenda para depois escrever com clareza, você tem que ter uma preparação prévia para isso, que eu sei que não muitas vezes, na velocidade dos veículos, você não consegue fazer, mas isso o jornalista de saúde ele precisa estudar, né? Eu acho que é difícil, às vezes, nos veículos, nos cortes todos que tem, as pessoas têm dificuldade de entender que tem uma parte do nosso trabalho que é estudar, que é ler os papers, que é, pelo menos uma vez por semana, você receber todas aquelas newsletters e clicar, nem que seja no título, e para você se manter atualizado, né, para que você nem os médicos conseguem se manter atualizados. Então, mas o jornalista tem que tentar fazer isso. E Cris, agora sim, não se preocupe que eles vão a vida inteira eles vão achar que você não é de nada. E Cris, só complementando, é não ter vergonha de dizer que não entendeu. Exatamente. E perguntar até entender, porque é menos grave o médico te achar um idiota do que você sair de lá e passar uma informação errada para o leitor, o que acontece o tempo inteiro, por orgulho de quem está lá entrevistando e tem vergonha de mostrar que sabe menos. E a gente sabe menos mesmo, porque jornalismo é uma coisa muito generalista, que, em tese, a gente se acha capaz de entrevistar sobre todos os temas. E, com o empobrecimento das redações, está cada vez... a gente tem cada vez menos jornalistas segmentados, né? Na área de saúde e em todas as outras, né? E é importante você escolher uma área, eu acho, e se você gosta daquela área, e se dedicar e aprender, porque com o tempo você vai se tornando um pouco menos ingênuo também, né? Você tem que perceber que muitas vezes o jornalista está ali no papel o outro que está, o entrevistado, muitas vezes o médico, tal, se não for uma pessoa de fato bacana e super ética e tal, ele vai tentar te manipular, vai tentar fazer com que você publique coisas que são a visão dele, que são o interesse particular dele. Você, com o tempo, você vai ficando um pouco calejado, né, para perceber, vai ficando menos ingênuo. E é importante para o leitor que quem cubra aquilo seja menos ingênuo, que tenha ali o histórico das coisas, que não caia na conversa, qualquer conversa, que saiba perceber conflitos de interesse. Tudo isso, né? Eu acho que vem com o tempo. Cris, tem 270 pessoas que querem perguntar, apesar da gente só ter 30 aqui na sala. Mas não deixamos o Drauzio responder, ele precisa responder. Não tenho nada a acrescentar, né? Não, eu acho que a dificuldade de transmissão de informação, qual é? Pega o exemplo do Fantástico. Quem é que assiste ao Fantástico? Um bando de gente, Brasil inteiro, gente dos mais variados níveis. Então, você tem que encontrar uma linguagem que aquela pessoa mais simplesinha seja capaz de entender, mas que a outra, que tem formação na área, que seja intelectual, que não acha que aquilo é uma simplificação boba. Não é? Ele tem que entender que o que você está falando está tudo certo, só que numa linguagem mais simples. E isso nem sempre é fácil, né? Olá, boa tarde. Eu me chamo Ana Carla, sou de Santarém, no Pará, jornalista. Eu tenho também duas perguntas. Se eu não me engano, se eu não estiver equivocada, você falou que são 20 anos de quadro, né, no Fantástico. Eu queria saber se nessa rotina de 20 anos, 4 programas por mês, quais são os desafios de encontrar pautas novas, de encontrar assuntos novos, e se já houve repetição de algum assunto relacionado à saúde, e como fazer para superar, né, e não esgotar os assuntos, sempre fazer abordagens novas. Essa seria uma pergunta. E a outra, anotei aqui para não esquecer, você falou de notícias negativas na região norte, né, que geralmente as notícias negativas são mais implacáveis do que as positivas.
E realmente isso é uma realidade que a gente vive bastante lá, né? A maioria dos profissionais que vão do sul, do sudeste, vão fazer coberturas no Pará, não só no Pará, mas em toda a região norte, são geralmente para assuntos muito ruins, né? E eu queria saber o que você acha que falta para emplacar notícias mais positivas, assuntos que possam contribuir de uma maneira, né, mais interessante. Se, por exemplo, as afiliadas Globo elas colaboram de alguma maneira com assuntos, com pautas diferenciadas, porque, por exemplo, a gente tem lá um exemplo, né, de plantas medicinais que colaboram com a saúde, que são somente de lá. Eu, por exemplo, ainda não vi nenhum assunto desse ser abordado em rede nacional, né? Isso seria um exemplo que a gente pode dar que poderia ser bem explorado. Então, assim, o que você acha que falta para o Norte emplacar notícias mais positivas? Obrigada. Bom, a primeira pergunta mostra que você não assiste ao Fantástico de jeito nenhum. Eu não fico toda semana no ar. Em geral, até aqui a gente tem feito séries, essas séries são feitas, depois eu saio fora, porque eu não teria condição de fazer um programa semanal desse, pela mais absoluta falta de tempo. Agora nós estamos fazendo a ideia é fazer um programa só por mês, pegando um assunto de saúde, como esse da hanseníase. Então, o assunto nunca faltou e é sempre muito mais assuntos do que eu consigo fazer. Segundo essas notícias, eu não sei te dizer o que acontece exatamente. Eu acho que, em relação a essa falta de temas positivos vindo de outras regiões do Brasil, eu não sei te dizer o que é exatamente. Uma parte, eu acho que é das coisas práticas mesmo, né? Os meios de comunicação empobreceram e estão ficando cada vez mais pobres, inclusive a televisão. E aí é lógico, se eu tenho uma matéria para fazer agora, que pode ser feita aqui em São Paulo, tem um custo. Se eu tiver que ir para Cuiabá, como eu vou quarta-feira, é outro custo, não é? Então, a tendência é tentar fazer dentro da própria cidade, né? Da cidade onde ficam os órgãos, os meios de comunicação. E dentro da própria cidade, ainda dentro das proximidades. O que quer dizer o seguinte, você tem que fazer uma matéria mostrando alguém lavando a mão, para ensinar como é que se lava a mão. Ninguém sabe lavar a mão. Aí eu estou no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Muito mais fácil eu fazer isso em Ipanema do que eu fazer isso em Belford Roxo. Não é? Só que, se eu faço em Ipanema, com uma mulher que mora numa casa legal, que tem uma pia de mármore, um anel bonito que ela vai tirar, e aí a outra que mora em Belford Roxo vai olhar aquilo e vai falar, bom, se tivesse uma pia dessa na minha casa, também lavava a mão. Aí você tem que ir para Belford Roxo para gravar, mostrando como é que você lava a mão no tanque, com sabão de lavar roupa, como é que você tira aquele anelzinho vagabundo, barato, põe do lado, porque essa é a hora que você vai criar a intimidade com as pessoas que vivem naquelas condições. E a outra também vai dizer, puxa, ela, coitada, lava a mão no tanque, eu que tenho essa pia aqui, como sem lavar a mão. Percebe? A gente tem que ter sempre isso presente. Sabe? Quem é que você quer atingir? Quem é que são as pessoas que mais precisarão da sua informação? O que se pode fazer de lá para cá, eu, sinceramente, não sei. Não conheço um meio jornalístico a esse ponto. Mas eu acho que se enquadra dentro daquilo que eu disse, de coisas originais, de matérias originais, né? Boa tarde, meu nome é Wallace, sou da UFBA de Salvador. Eu não sei se eu organizei muito bem aqui o tema, mas eu acho que vai rolar a pergunta. Eu acho muito interessante você, como médico, ter um trabalho em relação às drogas, porque isso é um debate, assim, principalmente nesse tempo de polarização que a gente vive, né? E aí é muito importante esse trabalho porque uma boa parte da população trata as drogas como questão de polícia, não como questão de saúde pública. E aí eu gostaria de saber a sua opinião, de que forma a gente, da comunicação em geral, pode ter estratégias para tratar disso, para convencer realmente a população de que as drogas são uma questão de saúde pública sem cair nessa questão da polarização, né? Porque atualmente qualquer coisa que a gente fale, ou você é de esquerda ou você é de direita, sendo que o tema de saúde é o tema de ciência, não é questão de opinião, né?
E é isso. Eu acho que o primeiro é não misturar com política. Você quer falar de política, é um tema. Agora, se quer falar de droga, não mistura. Não tem nada a ver com política isso, né? Você tem que dizer quais são os problemas. Sabe qual é o problema essa série que eu fiz de maconha? Você conversa com aqueles meninos, conversei com inúmeros. Moleque de 15, 16 anos. Você fuma? Eu fumo. Se preocupa se isso pode te fazer mal? Não, é uma erva natural. Imagina, uma erva natural. Faz muito menos mal que cigarro, faz muito menos mal que álcool. Maconheiro é louco para comparar com as outras, né? Aí o cara diz, não vicia. Eu fumo há 20 anos, nunca me vicinei. De onde saem essas, vamos chamar de irresponsabilidades, entre aspas? Da ignorância. Porque como é uma droga proibida, você não tem como informar a população. Olha o que aconteceu com o cigarro. Na minha geração, quantidade de vocês, 60% dos brasileiros fumavam, inclusive esse idiota que vos fala agora. 60%. Hoje são 10%. Por quê? É uma droga legal que nós soubemos instruir. Hoje você não encontra um brasileiro que fume que não saiba que o cigarro faz mal. Na minha geração, ninguém sabia nada disso. Então, no caso da maconha, por exemplo, você diz, olha, é lógico que provoca dependência química, evidente. Não em todos, é uma pequena porcentagem. Agora, pega todos que bebem álcool. Quantos ficam dependentes de álcool? Também é uma porcentagem. Cada droga, você tem fatores de risco para aquela droga. Pode ser que você fique dependente de cocaína e não fique dependente de maconha ou de álcool. Não é? Essas informações técnicas é que as pessoas precisam ter. Tendo essa informação técnica, aí, se você quer fumar maconha, o problema é seu. Não é? O que você não pode é pegar uma geração de pré-adolescentes que começa a fumar maconha sem saber que isto tem documentação científica séria mostrando que isso vai interferir com a cognição. Há casos que você consegue demonstrar um rebaixamento do QI dessas crianças porque o cérebro não está formado ainda e ficam tomando o impacto dessa droga, mas achando que é natural, que é uma erva, como se isso justificasse. O problema da proibição é exatamente esse. Como é que você resolve isso? Eu não sei. Ninguém sabe. Não vai ser mantendo a proibição, que é um fracasso total, né? Quem daqui, de qualquer cidade do Brasil, mesmo os que não usam droga, não sabem onde vende? Eu não uso cocaína, mas se me soltar na cidade, falar, acha um lugar aí para eu te levo em 4 ou 5 lugares desses. Não é assim? Quer dizer, a droga é vendida livremente. É só você ter dinheiro, você vai lá e compra. Então, o que acontece hoje, o que é o pior de tudo, você entregar o comércio de drogas na mão do tráfico. Isso não tem nada pior. Se o Estado não pode controlar isso, então tá bom, vamos entregar na mão do tráfico. Acho que eu vou começar a cobrar, hein? Gustavo, de Curitiba. A gente trabalha lá em Curitiba com uma campanha de autodefesa contra a violência sexual para crianças e adolescentes, né? Então, a ideia é trabalhar com essa linguagem para crianças. Quando a gente fala de violência, a gente entra no domínio da lei e descobre que antes da parafilia, antes da questão da saúde, ela é uma questão social de abuso de poder, né? E você, como comunicador, você falou um pouquinho sobre isso. Todo mundo tem uma figurinha do WhatsApp do Drauzio Varela, então conversa com vários públicos sobre alguns temas como esse. E a pergunta tanto para você quanto para a Cris, que é assim, quando a gente vai falar sobre isso, e a gente usa palavras como gênero, como educação para a sexualidade, a gente recebe 2 deputados, 5 famílias, 10 comentários lá na nossa porta, reclamando desses temas, reclamando desses tópicos. Para falar de prevenção, a gente está falando que é uma questão que é necessariamente comunicativa. Então, essa é a pergunta. Assim, como tratar esses temas que são delicados, principalmente no ambiente político que a gente está hoje, para trabalhar com prevenção, para a gente não ter que chegar depois para resolver o problema de saúde aí sim. Obrigado. Vou deixar o Drauzio responder, porque ele faz isso muito melhor do que eu e tem muito mais experiência. Olha, eu acho o seguinte, esses idiotas que se opõem a essas palavras aí, a gente tem que partir do princípio que eles são idiotas e ignorantes.
Quando a gente puder evitar essas palavras, ótimo, eu acho melhor. Não acho que está fazendo nenhuma concessão. Você quer falar de gênero? Se eles têm um problema com a palavra gênero, às vezes a palavra pode ser evitada, né? Sem prejuízo do que você vai dizer, sem prejuízo do texto que vem depois. Eles justamente agem dessa maneira, sabe? Procurando achar no que você está dizendo uma palavra que eles são contra e que já adquiriu determinada conotação. Se puder evitar, melhor. Quando não puder evitar, paciência, o azar é dele, sabe? Tem coisas que a gente tem que enfrentar, não há outra alternativa, né? Eu tenho por princípio o seguinte, eu não falo de política. Não falo por quê? Porque, primeiro, tem gente muito mais preparada do que eu para tocar nesses assuntos. Segundo, se eu falo de política, o pessoal que... Nós voltamos a ter esquerda e direita no Brasil, inacreditável, né? Mas o pessoal que é de esquerda fica contra. Se não, ficam os outros contra. Ou se não, ficam todos contra. Não... Informação de saúde é sobre saúde, acabou. Agora, você quer ter uma participação política, tudo bem, mas é outra área, eu acho. Boa tarde, Drauzio, Cris. Boa tarde. Meu nome é Tamara, eu sou do Espírito Santo e, recentemente, eu vi uma reportagem que constava uma pesquisa, eu não me lembro o instituto que fez a pesquisa, mas ela dizia que o aumento do número de pessoas infectadas com HIV na população idosa foi de 103%, uma coisa que me surpreendeu muito, porque a gente tem aquela impressão que, geralmente, é a população mais jovem. E aí eu queria saber de você... Por que esse aumento ocorreu? É falta de informação ou é essa questão do conservadorismo que a Cris comentou também? E outra questão também, como que a gente pode, nós jornalistas, atingir o público idoso? Porque você estava falando sobre que você consegue atingir muita gente, jovens, no YouTube, e eu fico me questionando como atingir o público idoso também nesse sentido. Olha, eu acho que há várias explicações para isso. Primeiro, que mulheres mais velhas, homens mais velhos, viveram outras épocas, né? E, segundo, eles não têm não aceitam a camisinha, o preservativo para... Segundo, uma autoconfiança muito grande. Eles acham que aquela pessoa já tem uma certa idade, não vai transmitir a infecção para eles. Segundo, que também a prática mais comum, a prática que mais transmite o HIV é o sexo anal receptivo. E você tem, nessa idade, homens que são homossexuais. Homens que, na verdade, levaram uma vida heterossexual, foram casados, ou são casados ainda, e se infectam por via homossexual. Eu acho que é um conjunto de fatores. É esse conjunto de fatores que leva a esse aumento que é grande. E depois você tem as drogas que são usadas para ereção, para disfunção erétil, né? E essas drogas também têm uma importância. Um homem de 60 anos que era impotente sexualmente toma um comprimido mágico e sai atacando o que passar pela frente, né? Eu acho que é esse conjunto de fatores que leva a essa situação. Oi, doutor. Oi, Cris. Eu me chamo Veluma, sou de Manaus, Amazonas. E, assim, primeiro falar que eu me senti muito contemplada na sua fala sobre a nossa região. É realmente muito difícil. A gente que convive lá sabe da realidade. E também falar que, recentemente, eu estudei o trabalho de vocês na parte de comunicação, fiz uma matéria na faculdade que é jornalismo especializado, escolhi falar de saúde, né? E, graças a esse trabalho, eu e uma amiga que é técnica em enfermagem e agora estuda jornalismo, nós decidimos estudar um modelo para abrir um portal e algo direcionado à saúde lá em Manaus, né? E que vai, lógico, expandir e alcançar no estado. E, assim, você falou, Cris, começou falando que a gente vive hoje está vivendo novamente o tempo um pouco, eu vou chamar de ignorância, né, doutor? Assim, a gente vê pais que não vacinam mais os seus filhos, mesmo todas as campanhas e todos os trabalhos. Isso é uma coisa que a gente também debateu bastante lá. E, assim, para vocês, hoje a responsabilidade dos médicos comunicadores e dos jornalistas de saúde, enfim, jornalistas, voltou a crescer de novo nessa temática?
Porque, por exemplo, muitos médicos, como a colega falou, a gente tem dificuldade, né? Eles não querem passar para a população por um meio de comunicação. E também alguns jornalistas não conseguem mais falar. Então, vocês acham que, com esses novos tempos que voltaram, retrocederam, né? Vocês acham que o jornalista de saúde está tendo mais responsabilidade para voltar a falar desse tema? Olha, eu acho que pode ser uma motivação, né, para quem se interessa pelo jornalismo de saúde, você vê a situação do jeito que está, esse conservadorismo avançando e todos nós vendo que isso, de fato, tem repercussões na saúde, isso piora a vida das pessoas. Pode servir como motor, servir como motivação. E, nesse momento em que qualquer pessoa pode ser um canal, não é isso? Qualquer pessoa que se dedique a fazer um trabalho de boa qualidade pode contribuir de alguma forma. Você não depende de uma televisão, você não depende. Você pode criar o seu próprio canal, você pode fazer um podcast, você pode divulgar coisas nas redes sociais, enfim. Ser um bom comunicador de saúde, né, passar essa comunicação adiante, não é uma coisa exclusiva do jornalismo nem da medicina, né? Você falou da amiga enfermeira que agora está estudando jornalismo. Qualquer pessoa que entenda a importância disso pode adquirir algumas técnicas e pode se dedicar a fazer isso. Nessa questão específica das vacinas, o que me choca muito é perceber que esse movimento de antivacina e tal, isso é uma coisa que nasceu ali num grupo que é até privilegiado, pessoas que estudaram, né? Não foi aquela ignorância de não pude ir para a escola, não sei, não aprendi. Não, é gente que teve oportunidade e que embarcou nessa viagem. E a gente está vivendo essa situação agora em São Paulo, sarampo, né, crescendo e tudo, em outras regiões também. Então, eu acho que a gente tem que fazer frente a isso, né? Todas as pessoas que percebem e sabem que isso é um grande risco precisam encontrar formas, encontrar caminhos, a partir, como o Drauzio disse, o que eu posso fazer, qual é o meu olhar, qual é a contribuição que eu posso dar. E eu acho que é uma carreira linda, assim. Espero que você siga lá e vá em frente. Queria só acrescentar ao que a Cris disse. Às vezes você pega... Os jornalistas têm muito essa coisa de ouvir uma opinião e depois de ouvir opinião contrária, né? E isso na política, nos costumes, etc., eu acho ótimo, super interessante se ouvir opiniões na religião, ouvir opiniões contrárias. Em saúde não dá certo isso. Porque você ouve um que fala uma coisa e outro que fala outra, oposto. A verdade não está no meio. Na política pode ser, em outros campos de atividade pode ser, na medicina não, porque um pode estar certo ou estar errado. O caso das vacinas é exatamente isso. Eu, às vezes, leio coisas que você tem uma matéria escrita por um médico especialista no setor e por um idiota que está falando besteira o tempo inteiro e que está negando aquilo que foi dito pelo outro, que é um técnico na área. Né? Não pode. Esse pessoal que faz essas coisas, diz, puxa, mas o cara é formado em letras, é uma autoridade em não sei o quê. Pode ser, mas é ignorante em medicina. Isso acontece muito. A gente tem uma ideia de que a cultura é uma coisa geral. Eu entendo um pouco de medicina. Agora, me põe a discutir qual a necessidade de concreto num prédio daqueles. O que eu falo é uma idiotice. Não pode comparar com o que um engenheiro especializado em estruturas vai dizer. Então, esse cuidado vocês têm que ter. Não pode pegar pessoas com formação, com background completamente diferente e colocar as duas no mesmo nível. E não adianta ouvir o médico. O médico A disse isso, o médico B disse aquilo. Você tem que... O seu balizador é a evidência científica, né? Aí você tem que ir atrás da evidência científica. Qual é a melhor evidência científica neste momento, né? E aí depois ir se aprofundando, entendendo que existem diferentes níveis de evidência científica. Nem todo estudo científico tem o mesmo valor, tem o mesmo peso. Por isso que eu digo que é importante, quando você escolhe uma área, você tem que estudar ali os fundamentos daquilo, até para não ser ingênuo, né? Oi, boa tarde. Sou Marcos, do Rio de Janeiro.
Eu queria saber como que é a relação entre o Dr. Drauzio médico, o Dr. Drauzio comunicador e os jornalistas do Fantástico. Quando o senhor senta com a equipe para discutir qual vai ser a pauta, qual vai ser o roteiro, como é que é esse processo e como que desde a produção até a finalização do produto que vai ao ar? O roteiro é seu? Tudo é seu? Como é que é feito isso? Olha, normalmente eu sugiro o tema, normalmente. Às vezes não, às vezes eles que sugerem. Diz, olha, tá, por exemplo, esse tema de depressão, que é uma série que vai entrar no ar a partir do início do mês agora de agosto. Há tempos que eu venho dizendo, vamos fazer uma série de depressão, vamos fazer... E vai ficando, porque não dá para fazer tudo, né? E aí decidi, não, vamos fazer a série, pronto. Esse programa sobre a hanseníase agora, que vai entrar domingo no ar, não foi ideia minha. Foi ideia de uma das jornalistas, a Mônica Reolon, que disse, olha, está aumentando o número de casos em Mato Grosso, no Brasil está aumentando o número de casos de hanseníase, vamos fazer um programa. Vamos fazer um. Como ia entrar outra série no ar, estava um pouco exprimido, mas bom, tem que ser já. Isso foi hoje. Hoje fiz a primeira gravação, quarta e quinta gravo lá em Cuiabá. É na maior seriedade o tempo todo, sem nenhum tipo de intromissão. Olha, estou 20 anos na TV Globo. Se eu disser que um dia eu tive uma limitação imposta pela direção sobre qualquer tema, é mentira minha, porque nunca tive. A gente tem total liberdade. Aí como é? Aí o tema é o seguinte, então vamos falar sobre hanseníase? Ótimo. Então tem uma produtora, neste caso é a Mônica Reolon, que faz a equipe de produção da TV Globo, quase todas são mulheres. Aliás, quase todas são mulheres em todo lugar que eu vou agora. Porque não é que estão os homens, né? Estão na cadeia, estão no botiquinho, onde é que eles andam? Muito bem. Ela pega, faz um levantamento. Primeiro, em que cidade nós vamos? Para que lugar nós vamos? Porque tem vários pontos do país. Aí tem que ser para um determinado lugar, que seja significante. Depois tem fazer uma análise dos custos, análise de como é que você chega nesse lugar, que às vezes inviabiliza. Às vezes tem chega em tal aeroporto, depois tem que andar 400 quilômetros de carro. Aí fica muito complicado a equipe inteira de ficar com essa disponibilidade. E aí, feito isso, a gente senta para conversar como é que nós vamos fazer. Vamos entrevistar quem? Por exemplo, nesse caso, em geral, eu conheço as pessoas, olha, nesse tema pode ser fulano de tal. Nesse caso de hoje, eu não conheço ninguém que trabalhe com hanseníase mais. Aqui para o Sul, ninguém mais. E aí ela disse, bom, então vamos pegar quem dirige a Sociedade Brasileira da área. Então, hoje tive uma conversa com um rapaz que é de Belém de Pará, um médico, e aí fizemos essa gravação desse jeito. Enquanto isso, a produção já está organizando a viagem. Já estou com a passagem de ida, com a passagem de volta, e os dados que ela levantou. E, ao mesmo tempo, eu levanto os dados médicos. Não é? Eu acho que nós temos que abordar tal ponto, assim, assim. Mando resumos, mando, às vezes, um artigo inteiro escrito, todo mundo lê, e aí o programa, feita a gravação, vem para a edição. E aí tem uma pessoa encarregada de fazer a edição. Não a edição de imagens, né? A edição de imagens tem um editor de imagens, mas é encarregado de fazer a edição do programa todo, né? do quadro todo. Arthur, 33 anos, jornalista há 13. Velho jornalista. Engraçado, né? Do impresso, de jornal impresso. Mas com experiência também como você que está aí no Instagram, está no YouTube e está sempre se inovando. E eu queria perguntar tecnicamente para você, como que você faz? Você está mais emprestando a imagem do Dr. Drauzio, está sempre gravando? Ou você participa ativamente lá do seu Instagram, o site Drauzio Varela, do seu site? Se você está sempre olhando tudo para garantir que está impecável? E, para a Cris, como é que está o Viver Bem? Que foi agora, né? Em março, é isso? O blog no Viver Bem. Viver Bem já existe há um bom tempo, Isso. Tem muitos colunistas lá, o Drauzio também publica. Exatamente, eu quero saber se você vai falar estatísticas, viu? O meu blog eu comecei há 4 meses só, e estou ali experimentando isso, né? Conto ali histórias do universo da saúde,
publico entrevistas, evito um pouco... Faço alguns artigos mais analíticos, às vezes, mas evito um pouco aquela coisa de opinião por opinião. Está mais resumido ali. Não quero ir por essa coisa de acho isso, acho aquilo. Eu acho que não é o meu perfil. Mas tenho contado histórias ali do universo da saúde, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e estou me divertindo. E o feedback da galera? Então, algumas vão melhor, outras vão pior. Assim, isso é muito... Está construindo. Estou construindo e estou construindo também... Você começar a fazer um blog é como você criar um veículo, né? Principalmente nas primeiras publicações. Você está criando a imagem dele, que tipo de coisa você publica ali. E é o momento de prestar muita atenção no tipo de conteúdo, porque é a marca que vai ficar, a imagem que vai ficar, né? É o que as pessoas dizem, o blog da Cris só tem isso, só tem aquilo, tal, né? Então tem que tomar cuidado nesse momento. Mas eu por enquanto estou fazendo sem me preocupar muito com métricas e essas coisas todas, porque eu quero mais ter liberdade para deixar fluir e fazer do jeito que eu tenho vontade nesse momento, assim. Então, não tenho números, nada para falar para você de como é que está indo. E o senhor, doutor, como é que está? Você que está participando ativamente de todas as suas redes sociais ou está mais tranquilo? Seria impossível. Né? Já cresceu tanto que eu não tenho mais condição de fazer todo esse trabalho. Mas funciona assim. No Instagram, tem um grupo que mexe com o Instagram e o Facebook. Não tem... O trato com eles é o seguinte, não tem que ter uma palavra da minha vida pessoal. Então, tudo que está lá remete ao site, remete às informações que estão colocadas ao YouTube, etc. O YouTube eu tenho controle total, porque só eu que faço diretamente. E tem uma editora-chefe que fica responsável pelo que sai no YouTube, o que sai nas redes sociais, de um modo geral. Mais fácil porque eu tenho com quem falar. E você tem que estar sempre atento, porque as pessoas têm sempre um pé na cafonice, não é? Que é essa semana passada, por exemplo, uma menina do site que é maravilhosa, ótima e tal, e apareceu, estava dando uma aula, eles tiraram uma foto para dizer que eu tinha dado uma aula sobre aquele tema, nem lembro onde foi essa aula. E ela dizia assim... Com os olhos serenos, Dr. Drauzio Varela. Eu falei, puta. Falei, olhos serenos, não. É isso. Não, olhos serenos, não. É um corredor de maratona. Você tem a dó. E aí tira do ar. Mas é muito raro isso. Porque como tem esse limite bem claro, né, de não ter nada pessoal, fica mais fácil. Oi, meu nome é Plínio, sou de Curitiba. Um prazer estar conversando com vocês. Eu vou fazer 2 perguntas rapidinhas, porque o nosso tempo está bem corrido. Já estava quase tomando bronca aqui. Você falou sobre a necessidade de mostrar para os médicos também o que eles não aprendem na faculdade, o que eles não veem. Eu tive a oportunidade de fazer meu TCC sobre uma doença rara, a adrenoleucodistrofia, que é aquela doença do Firmino de Lorenzo. E uma coisa que todo mundo que eu entrevistava me contava, e foi assim que eu comecei a construir a reportagem depois, é que o diagnóstico era muito tardio porque os médicos não conseguiam identificar. Então, eu tive 2 desafios. Eu tinha que contar a história para as pessoas e eu tinha que contar a história para os médicos também. Então, eu era um jornalista tentando explicar para os médicos o que era a doença. Eu queria saber o que você tem de experiência, assim, de como contar para os médicos algo do tipo, como você se posicionar para fazer o papel inverso, né? Nesse caso, que é tentar publicizar ou colocar a coisa para ter mais destaque. E a segunda pergunta daí é específica para o Drauzio, é sobre a questão do Drops, que é o portal de checagem que você tem no seu site também. Eu já trabalhei numa agência de checagem e a gente nunca se aprofunda nos temas de saúde, justamente por um medo de não ter a propriedade para falar de aquilo, de se basear em algum artigo e não saber interpretar aquele artigo, ou de não entrevistar 1 ou 2 médicos. Como que funciona o processo de apuração do Drops? Você participa diretamente? São só jornalistas? São médicos? Como que funciona mais ou menos isso? Obrigado. São só jornalistas mesmo, é uma equipe que faz isso. Você sabe que eu acho que uma coisa que eu aconselho todos vocês, procurem um livrinho de iniciação científica
para aprender quais são os princípios básicos da ciência. Né? Quais são os princípios, né, fundamentais? Porque a maioria dos médicos não tem esses princípios também. E a maioria do pessoal da área de saúde também não tem. Por isso é que você tem um grupo que é a favor da dieta paleolítica, outro é a favor da dieta sem lactose, outro dieta sem... São pessoas que não saíram das faculdades sem ter noção do pensamento científico. Não é? Como é que você analisa um texto para ver se o que está dito ali tem significado científico ou não tem nenhum significado? Isso teria que ser obrigatório na escola primária, já começar a ensinar já na escola primária. Mas, enfim, isso eu acho que é absolutamente fundamental. No caso da transmissão da informação para o público geral e, ao mesmo tempo, para os médicos, de minha parte é muito mais simples do que para vocês. Ainda no último programa que eu fiz, eu dizia assim, meus colegas médicos devem... Eu posso falar isso dessa maneira. Como agora vou dizer nesse programa, de, olha, como é que você reconhece uma lesão da pele e sabe que essa lesão é hanseníase? Serve para o público geral e serve para o médico que estiver vendo a televisão naquele momento também. Mas é mais fácil para mim, porque sou médico, né? E bem mais velho. Bom, gente, infelizmente acabou nosso tempo. Eu queria agradecer imensamente a Cris, amiga querida do coração, e uma das profissionais mais brilhantes, e não é exagero. Dr. Drauzio, o senhor não tem ideia o que é ter uma pessoa com o seu nome, com a sua reputação, num curso que está começando. Então, eu queria agradecer a confiança. E esse curso foi todo gravado, essa conversa, e espero que a gente consiga, que é a missão de vocês, atingir mais e mais pessoas. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado.